De volta, então, com a Tribuna Livre, que analisa os desafios a serem enfrentados por quem assumiu o governo em 2019. A gente vai ver agora em números qual a real situação da economia de Minas, muito parecida com a situação do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Segundo os dados, as despesas com pessoal subiram em 8 anos de 11 bilhões e 400 milhões para 27 bilhões e 200 milhões de reais só para pagamento dos servidores ativos. Para pagamento de inativos, passou de 5 bilhões e meio para 18 bilhões e 400 milhões de reais, mais que triplicou o gasto. Este ano, a Previdência acumula saldo negativo de quase 21 bilhões de reais. Minas ocupa a terceira posição em pior solidez fiscal entre os estados brasileiros, perdendo para o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Também está entre os estados com menor capacidade de investimentos. Perde para Rio Grande do Sul, Amapá e Goiás. Minas também está sem condições de pagar suas dívidas. Se posiciona entre os estados mais insolventes, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do pagamento dos servidores ativos e inativos, que a gente viu pelo gráfico, triplicou praticamente o gasto, né? Tanto dos ativos quanto dos inativos. Existe alguma explicação para isso? Contratação de pessoas? Qual que é a explicação? Primeiro, existe o inativo, existe à medida que ele aposenta, não há como deixar de receber, não é? E esse gráfico, é preciso lembrar o seguinte, ele não está em valores constantes. São nominais. Então tem a inflação nisso aí. Tem distorção nele. Tem distorção. O ideal seria considerar quanto que representa o gasto de pessoal em relação às receitas correntes líquidas, ou deflacionado pela inflação nesse mesmo período. Mas independentemente disso, o percentual gasto com pagamento de servidores hoje no Estado é muito alto. Sim, vocês mesmos colocaram no início. Mas a contratação de terceirizado para atividade fins está incluído também, que esse também tem que ser tirado da despesa com o pessoal, né? Então nós temos um problema que esses dados não representam a realidade, mas representam a tendência. Os dados existe um problema de que à medida que imagine o seguinte, existe todo ano aposenta-se um número expressivo de funcionários que foram contratados há 30, 35 anos atrás, tá certo? Então, e esses funcionários têm que ser repostos, porque senão você prejudica a prestação de serviço público. E além disso, a demanda por serviço público também é crescente. Então, o problema, e o funcionário público de Minas Gerais, com exceção de determinados segmentos muito restritos, né, do judiciário, não são bem remunerados. O segmento médio do Estado é muito mal remunerado. A pessoa que ganha os segmentos mais baixos, esses não são mal remunerados, eles estão acima um pouco da realidade do mercado. Mas então, o caminho de mexer na folha é um caminho complicado. Então, a folha é muito difícil. Eu acredito que o próximo governador vai fazer, embora da minha opinião também não vá solucionar, mas eu acho que isso vai se tornar inevitável, não vai resolver, mas fazer uma reforma previdenciária, que vai penalizar, é claro, aqueles que vão se aposentar. Então você vai... Inclusive aqui na Assembleia já se espera para o ano que vem, independentemente de qual governo assumir, de qual partido, que vá se discutir a reforma previdenciária, que não tem mais jeito de adiar. Eu acho que existem algumas coisas que o conceito de Estado vai precisar ser revisto. Eu acho que uma coisa é discutir direito adquirido e outro privilégio ou abuso adquirido. Eu acho que principalmente na questão dos benefícios, aposentadoria, de uma maneira em geral, as gestões anteriores prometeram uma coisa que não se poderia entregar, em que o Estado não tinha capacidade para entregar, que é receber como se tivesse na ativa. Eu costumo dizer que tem algumas premissas no setor público brasileiro que chegam a contrariar até a lei da própria física. Por exemplo, a questão da porta do serviço público. É uma porta só de entrada, não é uma porta de saída que se possa demitir. Nós estamos hoje aí com cerca de 25 milhões de desempregados brasileiros, não apenas aqueles que estão procurando, mas o dado concreto é esse, 25, 26 Eu tenho dado aqui milhões de desempregados, todos eles do setor privado. Desculpa, Nós só não para temos completar. um funcionário público demitido. Então, essas coisas precisam ser revistas. Esse tipo de Estado não tem mais como continuar. Agora, a outra perspectiva é o seguinte, no caso
de Minas Gerais, nós temos um contingente de inativos, de aposentados, que já representam 57% do total do funcionalismo. Apenas 43% na ativa. Olha, a expectativa de vida da população brasileira e também a de Minas Gerais aumentou. Mas do Estado não aumentou para efeitos de aposentadoria. Essa é a verdade. Nós vamos precisar atacar eu não essas verdades. Eu concordo em parte, mas não concordo em parte também, como foi dito pelo doutor Carlos Alberto. Porque nós temos, quer dizer, esse problema, na verdade, é o fruto da falta de crescimento. Então, se nós não vamos crescer mais, aí nós temos que aí nós temos que tirar o salário do velhinho, do sujeito que está aposentado, né? Esse é o problema. O que se questiona é o salário do velhinho, que é muito alto perto da iniciativa privada. Mas o problema, eu acho o problema assim, em relação aos funcionários públicos. O velhinho continua pagando, que é do regime da Previdência, do regime próprio da Previdência Social, 11% depois de aposentado, entendeu? O regime da Previdência do servidor público, não vou aqui defender, mas eu acho que deveria ser colocado, abrir realmente, que o servidor público pagou o que está sendo pago pelo Tesouro Déficit do regime, o servidor público pagou e continua pagando 11%. E que o Estado, que o regime de previdência, quando foi votado, o Estado teria de fazer um aporte para o custeio atuar, e não faz. Ele dá de 7 bilhões e 250 milhões em 2016, que é um aporte que vai ficar 5 anos no banco para corrigir. E esses 7 bilhões está sendo pago para pagar os inativos. Você tem que concordar também que os militares pesam mais de 4 bilhões no Tesouro do Estado. E eles não estão no regime da Previdência. Bom, essa questão da Previdência é um outro programa, né, gente? Porque dá 2 horas de conversa aqui. Só por isso, então não vamos penalizar eu apenas estava dizendo, eu concordo com o que foi dito por isso que eu disse, se nós não retomarmos o crescimento, nós vamos começar, nós já estamos fazendo isso, né? A adotar medidas que que vão cair o peso maior sobre os mais desfavorecidos. Eu concordo plenamente da questão do retorno do crescimento econômico como indispensável para resolver a situação atual. Eu até costumo dizer que se nós estivéssemos crescendo atualmente, ou nos anos anteriores, a uma taxa ainda pequena de 3% ao ano, muito provavelmente 50% dos principais problemas brasileiros já estariam resolvidos. Mas só isso não é o suficiente, nem é o bastante. Esse conceito de Estado, ele está praticamente esgotado. Ele precisa ser revisto. Esse tipo de Estado apropriador de todo recurso, olha, nós já estamos apropriando, o Estado já está apropriando cerca de 42% de toda a produção nacional, de toda a receita. O Estado a mesma coisa, né? Do salário do trabalhador, para não oferecer basicamente nada. A resposta que o Estado brasileiro oferece à sociedade, isso precisa ser revisto diante de uma carga tributária ímpar, talvez, no mundo. Ainda mais com uma carga tributária injusta. Quem paga a conta, e uma carga tributária que ofusca as perspectivas e as possibilidades de desenvolvimento do país. Eu queria mostrar uma charge, é do Bruno Galvão. Você está falando exatamente que é o pobre do trabalhador que quem sofre. Paga a conta? Quem paga a conta? Olha ele lá, eu não aguento mais essa crise econômica. Tá lá eles no barquinho, cheio de dinheiro. Só recuperaremos a economia com muito esforço. Ou seja, o esforço do que está de boinha ali na frente. Mas é sempre o mesmo, que né? Somos nós, as renúncias fiscais estão aí, a reforma tributária não mas os bancos estão muito bem. Os bancos estão muito bem. É isso. Você entendeu o seguinte, não vai ter dinheiro enquanto nós tivermos que cumprir produzir um superávit fiscal que é absurdo. Para pagar o quê? Para pagar juros abusivos. Que são apropriados pelos investidores, tá certo? Quem recebe dividendos está muito bem, não paga nada. Eu queria passar. Quem tem patrimônio no Brasil, o Brasil é o paraíso fiscal para os super ricos. Nós somos o quinto país que o quinto país do mundo que mandou dinheiro para paraísos fiscais. Tem um dado. Os preços de transferência estão aí. Você tem uma ideia, se eu perguntar para o telespectador, quem que é o maior comprador de minério de ferro do Brasil em 2015? Segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento Econômico, foi a Suíça. 85% do minério de ferro foi exportado para a Suíça.
Não cabe nem no território da Suíça. Por quê? Por causa de preço de transferências. E o Estado fiscaliza isso? Não. Vai receber aquela miséria da CEFEM, que não vai para o que deve ser. Pois é, eu queria que vocês dessem... Eu queria apenas o trabalhador pagando dizer a o conta. seguinte, É só a gente ele. precisa tomar cuidado, nós estamos usando a palavra Estado, significando setor público. E não o Então, Estado nós de Minas estamos, eu acho que o telespectador deve estar um pouco confuso, porque isso não é responsabilidade. O que você falou, que é imposto de transferência, é o seguinte, eu só explicando preço de aqui. transferências. Preço de transferência é quando você exporta um minério que, vamos dizer, podia te dar $20 a tonelada, você exporta por 10. Passando para o paraíso fiscal. Exatamente, porque aí você não paga o imposto. Quer dizer, na de verdade, renda e a CEFEM. Pois é, eu queria perguntar para vocês porque Minas é um estado minerador, né? Sim, e que depende muito de preço de commodity, né? Isso é outra coisa muito importante. Quer dizer, nós começamos a falar o seguinte, primeiro, eu acho que o próximo governador, ele vai, qualquer que ele seja, ele vai implementar algum tipo de reforma da Previdência. Isso é fato, Eu Isso não é gosto. inadiável. Eu não gosto, eu sou contra, mas eu acho que vai fazer. Agora, o governador não pode se furtar de jeito nenhum a participar ativamente do processo de renegociação da dívida, que, na verdade, foi aberta em 2014 pela Lei Complementar 148, em dezembro de 2014. E de lá para cá, houveram uma série de leis e uma confusão enorme, porque o governo federal tem tentado colocar goela abaixo dos estados reformas que não são do interesse do Estado e, na verdade, não são do interesse do país. Seriam essas aqui, gente? Aplicou no país e que todo mundo sabe que deu o que deu. É a PEC da morte, a Lei Complementar 95. Quer dizer, não tem investimento público. O Estado é o grande motor da economia, gente, olha queira aqui, ou não queira. é o negócio da privatização. A economia brasileira cresceu até o período de 1948 a 1994, tá certo? A 5,5%. Depois ela abriu a economia, tá certo? Através da Lei Candir, impediu, que é uma burrice total, que é a exportação de tributos. Por que ele não cobra tributo de produto exportado? Eu quero saber o seguinte, se a Rússia, se os países exportadores de petróleo não cobram pesadamente uma tributação sobre o petróleo exportado. Pagam. Por que a gente exporta minério sem o que afeta Minas Gerais? Então, olha... Eu queria a opinião do Carlos sobre essa questão da privatização, né? Porque na renegociação de dívida de Minas com a União tem o ponto da privatização que Rio de Janeiro já aceitou. Programa de demissão voluntária, a questão dos benefícios, que o Lália muito bem colocou, a contribuição previdenciária seria elevada para os servidores públicos. Isso tudo está no pacote que a União aceita renegociar a dívida de Minas se forem cumpridos esses quesitos. Carlos Alberto, sua opinião sobre essa questão da privatização, principalmente? A mera privatização, ela não vai resolver os problemas de Minas Gerais. Relatório, inclusive da própria contabilidade do Estado de Minas Gerais, demonstra, por exemplo, em 31 de dezembro do ano passado, que os ativos constituídos, principalmente pela MGI, pelo BDMG, pela CEMIG, CODEMIG, avaliados ou em função do valor dessas ações em Bolsa de Valores no final do ano, ou pela equivalência patrimonial, evidentemente sem imputar o valor pelo fato, no caso específico da CEMIG e da Copasa, mesmo detendo 17% da CEMIG, mas é o controle, isso representa um total de 12 bilhões de reais. Para uma dívida de 105, isso é refresco. Isso equivale ao serviço da dívida de um ano. O caminho não é por aí. Eu acho que o principal entrave hoje, e não apenas é a questão da dívida com o governo federal, que vence no seu conjunto em 1938, já em função dessa terceira renegociação. O que deveria permitir qualquer governador, ao tomar posse, é já fazer um movimento nacional para passar essa dívida com vencimento até 2100, de modo que isso possa suavizar as relações do dia a dia de caixa dos estados. Mas não é simplesmente dizendo o seguinte, olha, se você ia pagar tudo até 2038, ou seja, 5% a cada ano,
Você vai reduzir até 2100 para algo em torno de 1,5%, etc, Que não etc. seja capitalizado. Nós vamos fazer uma coisa com vocês. Eles têm que aceitar também Metade isso, né? do recurso que você vai economizar de pagar durante esse período, Investimento. você vai investir em obras infraestruturais no seu estado, para recompor a sua capacidade, inclusive de atração de novos investimentos produtivos, para se ampliar a relação de crescimento econômico, que é a única maneira de nós sairmos dessa crise. Em se fazendo isso aí, o que que permite? Muda-se essa relação. Em segundo lugar, em nada atrapalhará a conta pública do governo federal, porque isso já está inscrito em seus balanços e essas entradas ou saídas são meramente escriturais. Então, Entendi. isso precisa ser feito como medida primeiríssima, principalmente por Minas Gerais. Ok. Eu queria o comentário de vocês, mas eu acho que vale só a gente citar aqui, já que a gente está falando do desafio que o novo governante vai enfrentar em 2019, o que o Pimentel, o governo Pimentel fez para tentar sair dessa crise. Eu vou falar rapidamente, vocês completam ou então dão opinião se ele tomou o caminho certo ou não, porque o Estado continua com dívida, né? Ele fez a reforma administrativa, ele usou dos depósitos judiciais, vocês lembram bem, 4 bilhões para custear a Previdência. Pois é, mas lançou na Receita Corrente do Estado, que muda, alterou os indicadores, né? Porque é um absurdo. Vamos seguindo, ele declarou calamidade financeira, contou com a Assembleia de Minas para tentar o acerto de contas, né, que é desonerar, para tentar reverter a situação da Lei Candir, as perdas com a Lei Candir, regularização de créditos tributários, a renegociação de dívidas com o BNDES, criou fundos de incentivo e financiamento e agora abriu o capital da Codemig, uma lei aprovada agora recentemente. Quer dizer, ele tentou isso aqui para solucionar em 4 anos e não conseguiu. E não resolveu. Não resolveu. O que o próximo tem que fazer além disso aqui? Ou isso aqui não valeu? O caso não? Alberto falou tem uma Que proposta. é renegociar a dívida com a União. Tem uma proposta. Uma das tem mais propostas alguma é opção? essa, claro. E tem que ser a gente tem que entender o seguinte, que a Minas Gerais não pode se considerar uma ilha isolada e desconectada do resto do país, Sim. nem do resto do mundo. Em segundo lugar, Minas não dispõe de políticas autônomas capazes de reverter o quadro atual. Ele é dependente de políticas macroeconômicas do governo federal. Então, ele por si só não resolve a sua crise econômica e financeira. Até porque, em boa parte, ela não foi criada e gerada por condições específicas do próprio Estado, como nós já falamos, os juros incidentes sobre a dívida do Estado de Minas Gerais. E as políticas macroeconômicas aplicadas nesse período nefastas a Minas Gerais, entre as quais a questão da Lei Candir. O Estado, como é o maior saldo comercial da balança comercial do Brasil, é vitimado violentamente por essa circunstância. Verdade. Então, essas questões, elas precisam ser revistas. Alguns candidatos à eleição até me procuraram, me perguntaram, vários deles me perguntaram, o que eu sugeriria ao governador a se fazer no primeiro dia de governo. Eu recomendo isso que está sendo dito aí. E mais, eu achava que seria até natural eu transferir a sede do Palácio Tiradentes, o Palácio da Liberdade, eu não sei mais onde para o Corpo de Bombeiros Militar, ali da Avenida Antônio Carlos, que vai administrar incêndios pequenos, grandes. Ele vai ter que definir e priorizar onde que ele vai ter que atacar. Então você não está Porque otimista. os problemas não vão ser resolvidos até lá e tendem a se agravar. Porque a cada dia que passa, o país se distancia mais do crescimento econômico. Olha, esse dado é tão importante eu falar, que eu quero dar aqui um dado significativo, expressivo, para nos localizarmos, inclusive, no mundo atual. Nesses últimos 4 anos, ou seja, 2017, 2016, 2015 e 2014, o PIB per capita brasileiro, dos brasileiros, registrou uma retração acumulada no período de 8,5%. Nesse mesmo período, o PIB mundial médio per capita cresceu 9%. E dos países emergentes, do qual país o Brasil fazia parte, que eu acho que ele já virou subemergente, cresceu 12%. Subemergente. Subemergente. Eu acho que em 4 anos apenas, o país já criou um fosso em relação ao mundo de quase 20%. Que vai ser difícil Isso só nos 4 anos encontra que vem. situação
equiparável ou similar em país em guerra. Não tem nada. Nossa. Uma perda de uma renda dessa maneira. Bom, Cláudio, vamos lá. Só porque a gente já está caminhando para o final, vamos para soluções, né? Ele está muito pessimista mesmo. Acho não, eu não estou pessimista. A solução é conseguir negociar a dívida. Não. Se não conseguir... Eu não sou pessimista. Não, os dados que você deu são... Os dados quando são expõem pesados. a realidade, mostra a dificuldade do momento. Mas eu acho que uma das características principais do Brasil ao longo de sua história é exatamente superar crises, entraves, que principalmente obscularizam o seu crescimento. Vamos lá, Cláudio. Olha, eu para começar... No primeiro dia de governo, se te perguntassem, o que você falaria para ele fazer? Eu não sei em que medida é o processo de abertura do capital da Codemig. Né? Codemig, desculpe. Eu reverteria esse processo. Por quê? Se fosse possível. Eu transformaria a Codemig numa agência de desenvolvimento efetiva. Não é? Agência de fomento? De uma agência de fomento, com recursos vinculados. Não é? Porque a Codemig foi que financiou a construção do nosso palácio aí, como eu falei, elefante branco, né? Que foi uma... Então, eu transformaria. Agora, a reforma previdenciária, infelizmente, eu sou contra, mas eu acredito que o próximo governador vai fazer, qualquer que ele seja, não é? Eu acredito. Agora, se o governador tem que bater em duas teclas fundamentais, que na verdade depende com a negociação do governo federal, negociação política, que é a renegociação da dívida e o fim da Lei Candir, que se transformou em reforma constitucional, né? Porque sem isso nós não teremos isso no curto prazo, porque no longo prazo, se o Brasil não retomar o crescimento econômico, nós continuaremos a trilhar, como estamos fazendo, em ritmo acelerado, desde, infelizmente, o governo do senhor Fernando Henrique Cardoso, no rumo do subdesenvolvimento. É esse o que o modelo tem nos conduzido e vai agravar a situação. Nós estamos discutindo uma crise fiscal, mas essa crise fiscal já é crise da saúde, daqui a pouco é crise de todo mundo. A indústria brasileira, nós estamos em processo de desindustrialização, nós realmente estamos caminhando... Basta dizer que no ano passado, apenas no ano passado, o que o país inteiro pagou a título de juros equivale a toda a produção industrial do país, a todo o PIB da indústria de transformação brasileira, foi consumido no pagamento de juros. Isso está correto? Nós poderíamos construir 3 Brasílias por ano. Não conheço país nenhum do mundo com essa relação. Vamos finalizar então com a Eulália. Se te perguntassem então, no primeiro dia de governo, te liga e pergunta o que eu vou fazer. Eu concordo com o Cláudio. O problema da Codemig é sério. Eu acho que merecia até uma auditoria, porque eu não sei por que a Codemig comprou em 2016 o Banco Mercantil de Investimento. Ali passa o nióbio, que é um problema que eu acho que deveria ser pensado. O Estado ainda, o Estado de Minas Gerais, a União, eu concordo com o que o Carlos Alberto falou, é um grande motor da economia, sem investimento a gente não vai crescer. Não, essa PEC viu que não dá resultado, até o FMI já falou que foi excessiva. Olhar para a renúncia fiscal, que faz toda a diferença no planejamento estratégico. Os governos, o que aconteceu? Eles foram rapando tudo que poderia. Primeiro, securitizaram 95% da dívida do Estado corrigida, está securitizada. Isso é ilegal. Ela está impactando os orçamentos atual e vai impactar o futuro, porque ele não pode contar com isso. Ele tem de observar também, em relação aos funcionários públicos, a portaria do Ministério da Previdência Social, que utilizar esses aportes, né, para o déficit autoritário futuro. Tem de ter transparência, como eu sou de movimento social, transparência para a sociedade. Porque o que falta aqui é só uma pseudo-transparência, a sociedade não tem acesso e que a sociedade vai ter de pagar, eu acho grande, o pato, mas que também pague, que reveja essa parte das renúncias fiscais. A participação popular tem baixa eficácia nas políticas públicas, né? Então, essas renúncias, desde a União, os depósitos judiciais foram outras de terceiros que o Estado vai ter de pagar, porque não é dele. Foi compulsório, que é difícil ser compulsório, é só a União em caso de guerra, que tem um problema de legalidade. Não está contabilizado como um empréstimo, tá? Nas receitas correntes, então, assim, é um absurdo. E vai ter de olhar também a questão de minério. Não dá para ficar só exportando minério sem nenhum valor agregado, que acabou com a desindustrialização de Minas. A Minas sofre. A desmineralização da economia. E tudo. E a CEFEM, que é para ajudar esses municípios mineradores,
Está desviando para tudo, até para Minas Arena, para a construção da cidade administrativa. Eu acho que teria feito uma auditoria e dar respostas concretas para a população que é a maior prejudicada na falta de políticas públicas. Carlos Alberto, rapidinho, só para a gente Eu acho que já que o momento também é político, cabe também aqui uma reflexão. Desde 1995, quando se implantou o Plano Real, portanto há 23 anos, desses 23 anos, cerca de 20, o governo de Minas Gerais foi oposição ao governo federal. A gente sabe o que é ser oposição num regime presidencialista de um governo centralizado, principalmente na União. Acho que migalhas, se tiver o Estado recebido nesse período, deve ter sido muita coisa, né, Cláudio? Então é isso, ó, a gente falou então do desprestígio de Minas, né? Muitos deputados reclamam mesmo do desprestígio de Minas Gerais em relação ao governo federal. Senhores, muito obrigada então pela participação, por terem compartilhado a experiência. Os números são difíceis, a situação é dura, é difícil. A gente a gente espera que o novo governo consiga, né, lidar com essa questão. Qualquer que seja o novo governo, vai ser de sangue, suor e lágrimas, como já afirmava o Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial. Que não seja só pro lado da população, do cidadão comum, tá, né? Ótimo. Então tá, muito obrigada. Então, Tribuna Livre fica por aqui. A você, muito obrigada pela companhia. Até o nosso próximo programa.